A conscienciologia e o fenômeno da projeção consciente podem ajudar para o estágio atual de desenvolvimento da humanidade? Sem dúvida alguma, nessa era consciencial, não só a projeciologia como a conscienciologia são pontos muito sérios na construção dessa renovação da mentalidade humana. E nós podemos comprovar isso através de todos os computadores, por exemplo, do Instituto, que já mostra que nós temos intercâmbio com mais de 80 mil pessoas por toda parte. Só de países que nós temos intercâmbio são mais de 60 pessoas que moram nesse país falando outros idiomas. Uma outra coisa séria, no Congresso Internacional que nós fizemos sobre projeciologia no Rio de Janeiro há algum tempo, mais de 70% dos congressistas, dos participantes do Congresso, eram pessoas que já tinham curso superior. Isso mostra que nós estamos trabalhando em um nível que está acima da mediocridade da massa impensante. São pessoas que já estão cansadas, saturadas de serem comandadas pelo subcérebro abdominal. Elas querem ser comandadas pelo seu cérebro, pensar por si mesmas, ter discernimento pela sua própria intenção, ter decisão por si mesmas. Isso é muito sério. Nós temos que lembrar que o nosso cérebro atualmente, todos reconhecem, quando uma pessoa usa muito o cérebro, ela não passa de 21%. Uma boa parte das pessoas usam de 3 a 10% de toda a sua potencialidade, os seus dons e os talentos que estão nessa máquina que nós podemos colocar a funcionar. Então, a partir do momento que nós começamos a colocar nossos atributos conscienciais, o processo da energeticidade da nossa vida, o problema de uma clarividência, o processo da projetabilidade, você vai para outra dimensão e atua ali com toda a lucidez, às vezes vendo que você é mais inteligente do que você é no seu normal. Por quê? Dentre os 54 fenômenos da projeciologia, existe um que é muito pitoresco, que nós chamamos de cosmoconsciência, que é a expansão da sua consciência. Você sai de mental soma, pelo seu corpo do discernimento, expande a sua consciência e você vai ver realmente que você tem outras inteligências, que você é mais lúcido, que você é mais genial, que você sabe mais, que a sua memória, existe uma holomemória, que é superior à sua memória cerebral. Então você não, quando chega naquela condição, você reluta em voltar para o seu corpo humano. Você deseja ficar lá, você é genial ali, você é melhor, você se sente mais agradável, aquela condição, ela é mais feliz, ela te dá muito mais, vamos dizer assim, gratificação íntima. Mas vem aquele amparador e fala, ó, está na hora de voltar para o seu corpo. Não é a hora de desativar o seu soma, você deve voltar. Mas então, você vem para o seu corpo, tem lucidez, rememora, lembra de tudo que você vivenciou e você vê que realmente é uma pobreza a sua vida. Você está em subnível. Suas emoções ainda têm bicho demais, animal subhumano comandando você. Que a sua inteligência é muito mais vasta, profunda, muito mais nítida, lúcida, clara do que você tem. Com isso, então, você quer estudar, você quer desenvolver. E isso cria até consequências práticas grandes dentro do Instituto Internacional de Projeciologia. A maioria das pessoas, por exemplo, chega ao Instituto, se deixar de estudar, elas voltam para a escola para estudar de novo. Aquelas que nunca estudaram, voltam para ter um curso superior em alguma universidade daquilo. Uma boa parte, por exemplo, de todos que trabalham conosco atualmente, estão estudando psicologia ou medicina, que é devido ao processo da terapia e o contato com as outras consciências de uma maneira mais íntima, estreita, mais profunda, mais complexa. Isso então mostra que há uma expansão das consciências dessas pessoas. Há outros problemas também ainda piores. Por exemplo, eu mesmo já tive que enfrentar muitos pais que chegam, porque às vezes o seu filho ou aquela sua filha, às vezes de 17 anos, começa a frequentar os nossos cursos, vai para a sua casa e começa a dar problema para os pais. Por quê? Ela se torna mais madura.
ela tem decisões mais inteligentes, ela sabe mais das coisas, está mais atualizada daquilo que interessa, ela é capaz, numa hora de decisão que todo mundo perdeu a cabeça, só ela que manteve a cabeça. Então eles vão ao instituto e querem saber o que aconteceu. Vocês fizeram lavagem cerebral da minha filha? Vocês deram algum tóxico para ela? Então nós temos que explicar, olha, nós somos o contrário disso. Somos contra a lavagem cerebral e achamos que toda droga é uma droga mesma que deve ser esquecida e deve ser combatida. Tudo isso é negativo. Agora, o que é o bom? É que a sua filha está desenvolvendo todos os seus talentos pessoais. Ela está desenvolvendo aquilo que ela trouxe consigo mesma. Nós damos, então, aquela informação para os pais e falamos, olha, é hora de vocês também se mexerem. Vamos trabalhar com a parte intelectual e emocional de vocês. Por exemplo, o senhor, a senhora que é a mãe dela, quantos livros a senhora leu no último ano? Isso tudo, então, dá um impacto, cria problemas interfamiliares e intrafamiliares e intrapessoais e interpessoais. Nós chamamos, então, isso de crise de crescimento. Por exemplo, na sociedade patológica se fala muito em estresse e estressamento, mas só vem o aspecto patológico, doentio do estresse. Eu, por exemplo, eu sou capaz de dar essas declarações aqui com a maior naturalidade. Eu não tenho adrenalina nas minhas veias aqui tão forte. Meu coração não tem taquicardia. Eu, para mim, para fazer uma comunicação, eu me saio bem comigo mesmo, me sinto bem, estou numa condição muito confortável, aprazível aqui. Mas, por exemplo, se eu pegar alguém na rua e chamar para falar declarações de algum assunto daquela pessoa, como eu estou falando aqui, vai acontecer o quê? Vai ter uma taquicardia, as mãos vão esfriar, às vezes os pés também, vão ter decorrências e efeitos no simpático e no parasimpático dessa pessoa. Ela vai ter um estresse negativo. Por quê? Ela não está adaptada a esse tipo de comunicação. Então, veja bem, eu tenho com essa comunicação um estresse sadio, positivo. Aquela pessoa, como ela não tem essa capacidade de comunicação ainda, ela vai ter um estresse negativo, doentio, temporariamente. Mas isso é positivo, é sadio, é uma crise de crescimento. Se você quer mudar a sua vida, aproveite os estresses que aparecem à sua frente. Sem estressamento, você não evolui. Não há essa hipótese.